Bíblia Revelada, dia 9. Quando os ímpios prosperam. Jó, a partir do capítulo 21. Jó agora confronta diretamente a teologia apresentada por seus amigos. Eles afirmam que o ímpio sempre sofre e o justo sempre prospera. Jó, porém, olha para a realidade ao seu redor e percebe que os fatos nem sempre confirmam esta lógica. Neste capítulo, Jó faz algo ousado. Ele descreve a prosperidade dos ímpios sem negar a justiça de Deus, mostrando que a vida real é mais complexa do que as explicações religiosas simplificadas. Jó 21. Então respondeu Jó e disse: ouve atentamente as minhas palavras, e isto vos sirva de consolação. Suportai-me e falarei eu, e havendo eu falado, zombai. Porventura minha queixa é do homem? Se assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de me lembrar me perturbo, e a carne se me arrepia toda. Porque vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam poderosos em força. A sua semente se estabelece com eles perante eles, e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu boi gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Deixam sair seus pequenos como um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegrem-se ao som dos órgãos. Passam seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura, e contudo dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o servamos? E que nos aproveitará que lhe façamos oração? Eis que o seu bem não está na sua mão. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição? E Deus reparte dores na sua ira? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata a tempestade? Deus guarda sua violência para seus filhos. Antes dá-se-lhe a paga para que o sinta. Seus próprios filhos vejam a sua ruína e beba ele o furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer terá na sua casa depois de morto, cortado sendo o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinará ciência? A ele que julga os que estão exaltados? Um morre na plenitude da sua força, inteiramente sossegado e quieto. Seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutano. E outro morre na amargura do seu espírito, nunca havendo comido com gosto. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os desígnios com que injustamente me tratais. Porque direis: onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que moravam os ímpios? Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é poupado no dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago no que faz? Ele será levado à sepultura e vigiarão sobre o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele leva após si a todos os homens, e diante dele foram inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Acusação final, quando a teologia se torna julgamento. Ele vai falar agora pela última vez. Agora ele deixa de sugerir e passa a afirmar acusações diretas. Sem provas, ele constrói uma lista de pecados que Jó jamais confessou e jamais praticou. Este capítulo revela
o ponto extremo da teologia mal aplicada, quando, para defender uma ideia sobre Deus, o homem passa a ferir o próximo. Jó capítulo 22. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura será o homem de algum proveito para Deus? Antes a si mesmo o sábio será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem fim as tuas iniquidades? Por que penhor tomaste no teu irmão sem causa, e aos nus despojaste das vestes? Não deste água ao cansado para beber, e ao faminto retiveste o pão? Mas ao poderoso pertencia a terra, e o homem mais digno habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso estás cercado de laços e te perturba um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olhe para a altura das estrelas, quão elevadas estão, e dizes: que sabe Deus disto? Porventura julgará através da escuridão? As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo circuito dos céus. Porventura observaste a vereda do século passado, que pisaram nos homens iníquos, os quais foram arrebatados antes do seu tempo? O seu fundamento foi como um rio derramado. Diziam a Deus: retira-te de nós. E quem lhes fez o Todo-Poderoso? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que de longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, visto que a sua substância não foi cortada, e o fogo consumiu o seu resto. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e ponha as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto a Deus? Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, e determinarás alguma coisa, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Até ao que não é limpo ele livrará. Sim, livrá-lo-á pela pureza das tuas mãos. A busca pelo invisível, quando o justo não encontra, mas confia. Depois das duras acusações diretas de Elifaz, Jó não responde mais aos amigos. Ele volta-se novamente para Deus. Este capítulo é um dos mais íntimos de todo o livro. O justo procura o Senhor, não para acusá-lo, mas para ser ouvido. Aqui aprendemos que a ausência de respostas não significa a ausência de Deus. Jó, capítulo 23. Ainda hoje a minha alma queixa, está em amargura. A violência da minha praga é maior do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adiantasse, ali não está. Se tornasse atrás, não o perceberia. Se opera à esquerda, não o vejo. Encobre-se à direita, e não o diviso.
mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios eu nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que a minha porção. Mas se ele está contra alguém, quem o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo diante dele. Porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. Porque não fui desarraigado antes das trevas, nem cobriu a escuridão o meu rosto. Quando a realidade contradiz as fórmulas, e a fé escolhe confiar. Em Jó 21, o justo observa um fato incômodo. Há ímpios mesmo que prosperam, vivem em paz e morrem tranquilamente. Jó não nega a justiça de Deus, ele nega a simplificação humana da justiça divina. Em Jó 22, ele reage acusando. Quando a teologia não explica a realidade, ela passa a culpar a vítima. É o ponto em que a religião deixa de consolar e passa a ferir. Em Jó 23, Jó busca Deus. Ele não encontra respostas, não recebe explicações, mas faz uma confissão decisiva. Deus conhece o seu caminho. A fé madura aprende a confiar, mesmo quando Deus parece distante. Cronologicamente, segundo os fatos, este clamor antecede qualquer revelação plena sobre redenção futura, mediação sacerdotal e justiça final. Ainda assim, Jó escolhe confiar no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Em Abacuque, capítulo 1, dos versos 2 ao 4, diz o seguinte: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e contemplar a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem se suscite a contenda e haja discórdia. Por isso a lei se afrouxa e nunca se manifesta um juízo. Porque o ímpio cerca o justo e assim o juízo sai pervertido. Este é o mesmo dilema de Jó, séculos depois. Já o Salmo 73 diz o seguinte: Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Quando pensava em compreender isto, foi para mim coisa muito difícil. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente, tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em completa destruição. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nesta altura, você deve estar pensando, talvez já tenha até se perguntado, por que quem faz o mal parece prosperar, e quem tenta fazer o bem acaba em sofrimento? A Bíblia não ignora essa pergunta, ela a registra com honestidade. Jó nos ensina que fé verdadeira não é negar a realidade, mas não abandonar Deus diante dela. Quando você não entende os caminhos do Senhor, lembre-se de uma coisa: Ele conhece o seu caminho, mesmo quando você não entende o caminho de Deus. Ore assim comigo.
Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus eterno, e eu confesso que há caminhos que eu não entendo, e situações que me confundem, e às vezes eu vejo a injustiça prosperar e a fidelidade ser provada com dor. Mas hoje eu escolho confiar no Teu caráter, não nas aparências, não nas circunstâncias, não nas explicações humanas, porque Tu conheces o meu caminho. Prova-me e sairei como ouro. Sustenta a minha fé quando não Te encontro. Guarda meu coração quando não tenho respostas, e ensina-me a esperar em Ti. Eu confio em Ti.